Om Sadashiva Samarambam Shankara Shankara Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavta Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanatam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Vamos dar continuidade. O verso é 5.4. Alguns argumentam que o conhecimento da causa, se você há o conhecimento da causa, do substrato, etc., né? Alguns argumentam que o conhecimento da causa implica o conhecimento de todos os efeitos. Mas como pode o conhecimento de algo que não é real dar origem ao conhecimento da realidade? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Alguns argumentam que o conhecimento da causa, a causa do pote é o barro. Alguns argumentam que o conhecimento da causa, o barro, implica o conhecimento de todos os objetos de barro. Mas como pode o conhecimento de algo que não é real dar... Ok, então ele reverteu. Né? Ele disse primeiro que alguns argumentos, se você conhece a causa, o substrato, isso implica dizer que você possui o conhecimento da essência de todos os efeitos, né? Porque você conheceu a essência, né? A causa material, essencial, substancial de tudo, né? Mas, invertendo a lógica, mas como pode o conhecimento do efeito, que é apenas uma sobreposição de nome e forma, mas como pode o conhecimento de algo que não é real dar origem ao conhecimento da realidade? É a situação que nós vemos no mundo, né? Todo mundo querendo, né, encontrar realidade na irrealidade. Cientistas buscando a realidade em fenômeno-objetos, né? Em energia. Então, como pode o conhecimento, por maior que seja, ele é sempre mínimo, né? Mesmo que a espécie humana tivesse o conhecimento de Ishvara, entendeu? Ainda assim, isso não implica dizer que o conhecimento de todo o conhecimento de Ishvara, né, seja conducente ao conhecimento do substrato de Ishvara, né? Porque Ishvara é pura sátiva, mas é tão irreal como Rajas e Tamas, entendeu? Ele é feito de consciência, ele é pura sátiva, é um ser, né, consciente, autoconsciente, porque ele é feito de consciência, conhecimento, mas isso não significa dizer que ele necessariamente conheça o substrato de Sattva como Satya, né? Então, não importa quanto conhecimento o Jiva possa obter daquilo que não é real, né? Todos os fenômenos, objetos, todas as configurações produzidas por Maheshwara, não importa o quanto conhecimento o Jiva humano adquira, eles jamais irão conduzir ao conhecimento da realidade. Porque a realidade é o substrato invisível que a mente humana científica, orientada para os fenômenos, eles não incluem na equação. Isso é a maior curiosidade, né? Eles estão lá fazendo pesquisas, a vida inteira, vidas pesquisando, tentando encontrar a origem da vida, né? A essência do universo, né? E eles descontam a luz, né, do iluminador. Eles descontam o sujeito, né, conhecedor de todas aquelas experiências, eles descontam. Né? Por quê? Por causa desta tendência extrovertida
né, para o mundo dos objetos. E tantos desses cientistas, eles possuem uma enormidade de sátiva, mas essa sátiva é extrovertida. Olha que curiosidade. Você não precisa ser um gênio para se auto-reconhecer, mas você precisa ser um gênio para ser um grande inventor, né? Mas para se auto-reconhecer, você não precisa. Você precisa de ter uma certa capacidade intelectual e uma certa vassana, ou tendência contemplativa, meditativa, né? Que é uma introversão ao invés de uma extroversão. Então, é por isso que tantas pessoas com mentes muito satívicas e coeficientes de inteligência altíssimos, eles não se auto-reconhecem, enquanto que pessoas, muitas vezes, né, com coeficiente de inteligência, né, médio, por quê? Porque elas possuem uma vassana espiritual. A vassana espiritual é aquela que nos direciona para o substrato, ao invés de para os nomes e formas dos fenômenos, né? E os atributos dos fenômenos. Né? Então, essa introspecção é que faz do indivíduo um buscador espiritual. Como pode o conhecimento de algo, de um fenômeno que seja, ou de todos os fenômenos, né, científicos, dar origem ao conhecimento da realidade? A primeira fase dissipa a noção de que o autoconhecimento dá o conhecimento de tudo da realidade. Então, o primeiro fato é que o autoconhecimento, alguns argumentos que o conhecimento da causa implica o conhecimento de todos os seus efeitos. Então, isso é verdade? Sim e não. Vedanta é dito como conhecimento que coloca fim a todos os conhecimentos. Isso não significa... E aqui e ali aparecem analogias, metáforas que dizem: você conheceu aquilo, que conhecendo aquilo você conhece tudo? Mas não significa que você conheça todos os corpos, os campos de conhecimentos de fenômenos científicos, entendeu? Você simplesmente conheceu a natureza de tudo, a essência substancial de tudo, né? Então, quando você compreende a sua natureza, você compreende a natureza de tudo. É isso que significa dizer que o conhecimento de todos os efeitos, porque é o conhecimento da natureza de tudo, né? Mas isso não significa dizer que o indivíduo que conhece a consciência como si mesmo, né, a sua natureza como consciência, ele seja um mestre ou um esperto em física, matemática, química, astrologia, astronomia. Não, são campos de conhecimento direto, mas ele conheceu a essência de tudo e de todos, né, e a essência de todos os outros conhecimentos. Qual é a essência de todos os conhecimentos? É Sattva, né? Ele conhece Sattva porque ele conhece a sua real natureza através de Sattva Guna. Essa energia que revela para ele a sua real natureza, né? Então, ele conhece a natureza de tudo, né? Até mesmo a natureza do que é conhecimento e do que é ignorância. Onde é que eu estou? Então, esse é o primeiro aspecto, né? A primeira fase dissipa a noção de que o autoconhecimento nos dá superpoderes de conhecer tudo. Para desencorajar os buscadores que pensam que Mosca confere a pessoas poderes divinos. Apenas Maya tem conhecimento de tudo. Apenas Ishvara, né? Maya Ishvara é all-knowing, né? É omnisciente, é aquele que tem o conhecimento de tudo, tudo, tudo. Então, o Jiva, ele deve, né, desencanar dessa ideia de querer, né, desafiar Ishvara, né? Nos dias de hoje, os Jivas estão querendo desafiar Ishvara. Desencanar de fazer isso, né? Porque qualquer coisa que ele tente fazer melhor do que o Lorde vai dar em desastre, entendeu? Vai dar em desastre total, né? Se não interferir o plano, já está bom. Hã? É sempre uma torre de Babel, vai desabar. É uma torre de Babel. O Jiva,
é a consciência, mas não tem o poder de Maya, porque são dois princípios diferentes. O Jiva é parte integral de Maya, ele foi desenhado para experimentar e conhecer, né, a essência, o substrato de Maya. Ele foi criado por Maya e Ishvara, desenhado para experimentar o mundo até desenvolver essa introspecção para conhecer o substrato deste universo aparente, que é composto de Ishvara, Jiva e Jagat, o universo. É o mesmo substrato, é a mesma matéria-prima, né? Na melhor das hipóteses, o Jiva pode criar karma a partir de seus gostos e desgostos. Na melhor das hipóteses, o Jiva pode criar karma. O Jiva, ele é uma máquina de produzir vasanas, ele vai criar ações e essas ações irão frutificar como punya e papa. Então, esta é a função do Jiva. Mas a função do Jiva não é simplesmente um operário de produzir vasanas, porque ele foi desenhado não somente para produzir essas vasanas, né, que são subprodutos de avidya, da ignorância, né, mas ele também foi criado para deixar este ciclo, né, autoalimentado, né, retroalimentado, de vasanas, desejos e sonhos. Né? Então, ele também foi criado para desenvolver a capacidade intelectual e compreender, né, que esse programa, né, de vasanas que opera o Jiva sem início, né, desde o início dos tempos, não existe início do tempo, sem início, né? Esse programa é um programa que produz miséria. Então, ele, através de um refinamento, purificação intelectual, ele começa a conectar os pontos e aí ele acaba conduzindo as escrituras dos Upanishads e do Gita. Aí ele compreende que o propósito real e final deste agente não é produzir vasanas eternamente para sustentar Maya e o fenômeno chamado avidya, mas é compreender o poder de Maya, desafiá-lo, entendeu? E converter todas aquelas vasanas, né, rajásicas e tamásicas em vasanas satívicas através da associação com as escrituras védicas. Neste processo, ele desenvolve a condição intelectual necessária para reconhecer, né, o substrato de Mithya e deixar esse samsara chakra, que é esse ciclo, né, tirano, retroalimentado, chamado vasanas, desejos, palavras, ações, vasanas, desejos, palavras, ações, vasanas, desejos, palavras, ações, né? Essa é a roda do samsara que nunca para de girar. E os jivas, eles vivem como operários desse sistema, dessa matrix, produzindo vasanas, de modo que esse universo, que é mantido pela ignorância, possa ser sustentado. Mas Ishvara, né, nos propiciou o livre-arbítrio, que anda por risco nos dias de hoje, né? E esse livre-arbítrio nos permite de deixar o samsara chakra, não? Deixar a árvore do samsara, né? E voarmos livremente, né? Livre desse sistema, né? Que não somente produz vasanas, desejos, pensamentos, palavras e ações que irão reforçar as vasanas, mas produz morte, desgaste, envelhecimento, desgaste, morte, nascimento, vida, envelhecimento, doença, morte, irá produzir um ciclo incessante de novos nascimentos, né? Isso é a compreensão do samsara chakra do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista micro, vasanas, né? Desejos, pensamentos conscientes, né? Ações que irão reforçar até que um dia essas ações elas sirvam para neutralizar ou converter vasanas fundadas em avidya em vasanas fundadas na
sabedoria espiritual revelada pelos Vedas. E por que a gente precisa dessas vasanas espirituais? Porque são essas vasanas que irão processar a purificação, né, e o desenvolvimento de qualidade necessárias para a gente poder efetivamente, firmemente, diretamente, compreender e reter a natureza do substrato de Ishvara, Jiva e Jata. Então, você compreende a natureza de tudo e de todos, e quando você compreende a essência, a natureza, você já não é mais enganado pelos nomes e formas que antes apareciam como reais, desenhados para me resolver e possuindo valores reais intrínsecos àquelas configurações. Tudo aquilo se dissolve, muito embora a projeção de Maya continua, mas não mais enganando o Jivatma, né? Não mais enganando o Yani. O Jiva é idêntico à consciência, mas não tem o poder de Maya. Ele pode criar karma a partir dos seus gostos e desgostos. Maya opera no Jiva como ignorância pessoal, a vida, na medida em que Jiva considera reais o mundo fenômenico e as ações que acontecem nele. Quando a vidya é removida através dos esforços pessoais e o mérito pessoal do Jiva de ser, né, conduzido às escrituras védicas, o Jiva é liberado da crença de que ele é, né, esta configuração dos 5 elementos, dos 5 koshas, mas apesar de que Maya continue produzindo o seu magic show, né? O show de Maya continua, mas ele simplesmente se liberta dessa crença, né, de realidade naquilo que é uma mera aparência, né? Os versos também apontam, o verso também aponta que você não pode obter conhecimento direto da consciência observando os seus efeitos, ou seja, o corpo, a mente e o mundo. Onde é que aquele verso diz isso? Deixa eu ver aqui. Quando o barro... Conhecimento da realidade. Que, como pode o conhecimento de algo que não é real dar origem ao conhecimento da realidade? Peraí, qual é o verso que a gente está? Que agora eu toquei. É 54. Ok, porque eu pulei tudo. Alguns argumentam que o conhecimento da causa implica o conhecimento de todos os seus efeitos, mas como pode o conhecimento de algo que não é real dar origem ao conhecimento da realidade? O verso também aponta que você não pode obter conhecimento da consciência simplesmente conhecendo os efeitos de Maya, né? A gente sabe disso, né? Então, aquelas pessoas que foram instruídas, né, como eu, na época do Osho Rajneesh, de observar fenômenos, observar os efeitos, né? Corpo, mente, pensamentos, emoções, qualquer coisa que ocorra no seu campo, né? Observar o mundo até que você desenvolva uma indiferença, né? Uma equanimidade, etc. Todos esses ensinamentos, né? Eles servem um certo propósito, né? Mas deixam a pessoa no meio do caminho, né? Porque você não pode esperar que a observação de fenômeno possa ser convertida no conhecimento da causa do fenômeno. Não é que você analise, entendeu? Analise este fenômeno e comece a investigar o substrato de todo esse fenômeno, né? Então, requer um corpo de ensinamento realmente. Por isso que eu fiquei 30 anos, né, trabalhando duro para compreender, né, para compreender Aham Bahumi. Uns 30 anos, né? Agora, nos dias de hoje, você vê, o Felipe chegou aqui 2 anos atrás, ele já compreendeu. Por quê? Porque ele está em contato com um corpo de conhecimento extensivo, válido e absolutamente sofisticado e eficaz, né?
no verso 55, quando o barro, olha o barro voltando aí, quando o barro é conhecido, ó, não é à toa que esse mantra vai pegar, hein? Quando o barro é conhecido, o pote é conhecido. O conhecimento do pote, entretanto, não serve a nenhum ponto de respeito à liberação. Quando a gente conhece a essência, né, do pote, a gente conhece o pote, fundamentalmente, né, em sua realidade. Então, é simplesmente argila, é barro, né? Então, quando você conhece o barro, o pote também é conhecido, porque o pote é somente uma sobreposição no barro, né? Então, você pode subtrair o barro, mas você conhecendo o pote, você pode subtrair o pote, você conhecendo o barro, entendeu? Ainda assim, o barro existe potencialmente no barro. O pote existe potencialmente no barro. O conhecimento do pote, entretanto, não serve a nenhum propósito útil no que diz respeito ao conhecimento do substrato do pote. Né? Porque se um indivíduo conhece o pote e não conhece a natureza substancial livre e independente do pote, né? Esse conhecimento não liberta realmente o pote. Porque o pote vai permanecer identificado com o nome e a forma e vai depender do barro, né? Então, traduzindo isso na linguagem do Jiva, né, o conhecimento da nossa configuração corpo-mente, o conhecimento da nossa estrutura mental, emocional, psicológica, entendeu? Não liberta o Jiva. O Jiva, não importa quanta terapia faça, ele está observando o fenômeno. Né? O conhecimento dos 3 estados também não resolve. O conhecimento dos 5 koshas também não resolve. Todos esses conhecimentos, todas essas sadhanas servem para nos conduzir ao conhecimento do substrato, da essência, né, de todos os nomes e formas. Né? Então, quando a gente conhece a essência substancial, livre e independente das sobreposições, então isso é equivalente a quê? A liberdade, né? A independência. Né? Por quê? A existência do substrato não depende das projeções, as projeções dependem do substrato. As projeções de nomes e formas dependem de quê? Depende, né, da tela, da luz, da consciência, no qual, na mente, no intelecto, que é, né, a consciência que reconhece, ilumina e reconhece tudo isso, né? Então, todos esses objetos que são conhecidos, eles só são realmente conhecidos de forma libertadora na medida que a gente conhece a essência, porque os nomes e formas são sujeitos a nascimento, meio e morte. Né? A gente se identifica com o corpo físico, a gente sofre intensamente, porque esse corpo físico é uma constituição com nascimento, né, vida, envelhecimento e morte. Né? Então, isso significa o quê? É uma existência temporal dependente de um outro fator, que é a consciência, que não somente produz isso, mas ilumina e conhece isso. Né? Esse pote chamado Felipe. Né? Mas se esse pote chamado Felipe se conhece em sua real natureza, né, como consciência, como argila, aí ele sabe que se o pote quebrar, imediatamente ele reaparece como um prato de argila. Né? Ele já existe, ele não precisa nem mesmo ser reconfigurado, porque a sua existência é a existência de todos os objetos de barro. A nossa existência, ela não é afetada pela decomposição desta configuração física, porque ela permanece existindo através de todas as outras configurações.
e ela continua existindo até mesmo na ausência de Maya e todas as suas configurações. É esse conhecimento que liberta. É esse conhecimento que determina, né, a nossa natureza imortal, né, faz de modo que a gente possa relaxar a respeito da mortalidade daquilo que foi criado para morrer. Né? A gente começa a morrer quando a gente nasce, né? Só se ganha a liberação sabendo que a entidade experienciadora é a consciência. Ela não é o corpo, ela não é o corpo sutil, ela não é a mente, ela é o Atma. É o Atma do Jiva. Ela não é a matéria do Jiva, ela não é o corpo e a mente do Jiva, ela é o Atma do Jiva. A gente só obtém a libertação sabendo que a entidade experienciadora não é a matéria, mas é o espírito, é o substrato, né? Mas que a consciência, o ser, não é a identidade experienciadora também. Você tem que saber. A libertação somente possível através da compreensão de que eu não sou agente experienciador e a minha real natureza não é uma entidade experienciadora. Oh! Professor, essa frase mexeu comigo aqui, viu? Oh, por que mexeu com você? Caramba, é isso. E só se ganha a libertação sabendo que a entidade experienciadora... Sim. Eu mesma Sim. sou a consciência, mas que a consciência não é... Não é você. Eu estou dizendo isso. É muito legal isso. Desde o primeiro dia, a gente tem que compreender de qual modo o Jiva Atma é Paramatma e de qual modo Paramatma não é o Jiva. Né? Porque eu andava falando assim, eu não sou, não é isso aqui que eu sou. E aí, juntava junto a entidade experienciadora, eu queria eliminar a entidade experienciadora. Porque eu falava, não, a entidade experienciadora é o corpo e mente, mas não é. A entidade experienciadora é a consciência, mas não é. Mas a consciência não é a entidade experienciadora. Achei legal isso, professor. Gostei dessa frase. Só se ganha libertação sabendo que a entidade experienciadora é a consciência, mas que a consciência não é a entidade experienciadora. Parece forte. O que significa? Jivatma é Paramatma. Paramatma não é Jivatma. Né? Significa quando eu reivindico e assumo a minha identidade como Paramatma, eu posso aceitar a morte, a mortalidade da minha constituição Jiva, sabendo que eu permaneço eternamente, e já permaneci antes, como Paramatma, como consciência, sem início, entendeu? O que tem início e fim é a constituição do Jiva. Né? Embora o Jiva seja Paramatma em seu substrato, né? Paramatma não é limitado pela constituição física, mental, emocional do Jiva. Né? Nós permanecemos eternamente, né, existindo como Paramatma, mas nós não somos um agente. A entidade experienciadora, achando que a entidade experienciadora era corpo-mente, entendeu? Não estava conseguindo. Sim. Você estava querendo eliminar a constituição corpo-mente, o agente? Não, a própria... Na verdade, o próprio que experiencia. Porque eu falava, estou experienciando isso é Nietzsche, estou experienciando isso é Nietzsche. Mas agora eu entendi que a própria entidade experienciadora é a consciência. A consciência experiencia através da entidade experienciadora, né? Fundamentalmente, quem é que experiencia? Isso aí já é uma outra nuance diferente do que nós estamos falando aqui. Né? Só se ganha libertação sabendo que a entidade experienciadora é a consciência. Né? Mas a consciência, porque ela é não dual, toda a experiência ocorre dentro do âmbito da consciência.
Mas ocorre como? Através do intelecto humano, através do complexo corpo-mente. Né? O complexo corpo-mente é temporal, é mortal. E a libertação é compreender que eu sou a consciência sem início, que existe através de todos os agentes de experiência. Mas o que eu estava enfatizando antes é que essa consciência sem limites, atemporal, ela existe eternamente e ela não depende desse aparato que nós somos. Quando nós deixamos de existir como Betânia, a gente continua existindo como a consciência, utilizando, né, que se manifesta todos os instrumentos à sua disposição, né, através de Maya. Né? Então, essas experiências, ela não é entidade, a consciência, o ser não é entidade experienciadora, mas ainda assim, que a entidade experienciadora é a consciência. Sabemos que a entidade que experiencia fundamentalmente é a consciência, embora a consciência não seja um agente experimentador. Ele não é, as experiências ocorrem através do jiva, mas o jiva precisa reconhecer o seu substrato como consciência, né? De tal modo que ele se identifique com o substrato e não tenha mais esse terror de perder o agente experienciador, porque nós temos, né, uma infinidade de agentes experienciadores à nossa disposição. É literalmente assim, entendeu? É literalmente assim. Nós temos uma infinidade de agentes experienciadores à nossa disposição. Para que permanecermos obcecados, fixados, né, com uma agente? Né? Se nós temos uma infinidade. Eu me lembrei daquele filme Matrix, né? Aquele agente ali que aparecia, né? Ele se multiplicava dentro daquela Matrix, né? Lembra? Nós temos uma infinidade de agentes, né? Mas é importante compreender que a consciência não é uma entidade experienciadora. A consciência é o substrato da entidade experienciadora. E a liberdade só existe, a libertação só existe na compreensão deste fato, da minha real natureza, do meu substrato como consciência, porque eu sou eterno somente na consciência como consciência, na existência como existência. Não como a constituição jiva, mas como jiva, o jiva ser, porque o ser do jiva é o mesmo ser de Brahman. Jiva Atma é Paramatma. A gente tem que subtrair o jiva, a configuração corpo-mente, e reter o Atma, e compreender que esse Atma é aquele Atma. Você, esse Atma, é aquele Atma, porque existe somente um ser. Esta é a declaração Upanishadic, né? A realidade, a consciência é não dualista. Existe somente um ser, uma consciência. Ok. Aqueles que acreditam que outros conhecimentos possam liberar, eles ficam presos em fenômenos, né? Qualquer conhecimento, seja ele, né, astrologia, enneograma, outras coisas, são conhecimentos de fenômenos, conhecimentos sutis ou densos, mas eles não nos ajudam no que diz respeito ao moksha. Na verdade, esses outros conhecimentos, muitas vezes, eles são distrações, né? Aqui está falando sobre judiciais. Tem pessoas que fazem uma mistureba, né? Ele fala assim, não, eu sou um buscador da verdade, mas eu faço uma mistureba aqui legal com mecânica quântica, né? Mecânica quântica, da astronomia, astrologia, isso, né? Aí fica mais fácil. Não, se torna uma distração, entendeu? Porque todos esses conhecimentos, eles requerem, né, sattva,
tempo, energia, concentração, contemplação, estudo, né? E o único conhecimento que liberta é o conhecimento do substrato, né? Substrato de tudo, né? Que é o substrato, que é a essência do investigador. Você não adquire conhecimento da causa ao obter conhecimento dos seus efeitos, porque os efeitos não são idênticos à causa, assim como você não adquire conhecimento do barro por conhecer um pote. É esse? 57 ou já fizemos esse? Tá? Você não adquire conhecimento de uma causa, no caso, o ser, ao obter conhecimento dos seus efeitos. Qual é os efeitos do ser? É a grossificação dos elementos, né? E a aparência, a aparição, se diz, né? Do jiva, né? O ser refletido que aparece como agente experienciador e conhecedor do seu campo de experiência. Você não adquire conhecimento do ser ao conhecer os efeitos. Então, vamos traduzir em termos desta complexo corpo-mente. Tem pessoa que pensa ser muito espiritual através de estudos, muitas vezes profundos, através dessa constituição, do ponto de vista mental, emocional, intelectual, psicológico, ético, fica, entendeu? Sempre estudando os atributos dessa configuração, pensando que isso seja um meio de conhecimento liberante. Mas não é. Que você não pode encontrar o conhecimento de Satya em Mithya. Se a pessoa tem muito interesse e conhecimento sobre Mithya, no máximo ela pode compreender que o conhecimento, esses conhecimentos em torno, né, a esses campos de conhecimento referentes à, né, astronomia, psicologia e tantas outras coisas do mundo esotérico ou New Age, né? No máximo, eles podem produzir um pouco de purificação, né? Um pouco mais de sofisticação, purificação, de refinamento de intelecto, etc, etc. Mas jamais irá produzir o conhecimento Aham Brahmasmi, entende? Porque você está focado em fenômeno, né? Você não adquire esse conhecimento Aham Brahmasmi ao explorar conhecimentos dos efeitos de Aham Brahmasmi, de Brahman, porque os efeitos não são idênticos à causa. Do mesmo modo, assim como você não adquire conhecimento do barro por conhecer um pote. A gente pode, de vez em quando, a gente encontra um objeto, seja um pote, um copo, um prato, alguma coisa, né? E a gente nem quer saber qual é o conhecimento substancial daquele pote, né? Você não quer saber se é, não, deve ser mármore, não, deve ser, né, metal, deve ser, como se chama? Louça, né? Louça. Então, às vezes a gente nem quer saber, a gente quer saber somente a propriedade do nome e da forma. A gente pode conhecer muito bem o nome e a forma, isso não significa dizer que a gente conhece o substrato, né? A essência, a natureza, a propriedade, né? Essencial, material, né? Então, a gente pode conhecer todos esses aspectos manifestos da constituição corpo-mente, sem jamais nem chegar perto de conhecer a essência desse complexo, dessa entidade corpo-mente. O autoconhecimento é o conhecimento da essência de todos os nomes e formas. Os efeitos da ação de Maya na consciência. O autoconhecimento não é o conhecimento das formas e dos nomes em si. Isso pode não surpreender os sábios, mas é surpreendente para aqueles menos sábios, digamos assim. Tá? Que o autoconhecimento é um conhecimento da essência, né, de todas as formas. O que isso significa dizer? Né? Que aquilo que nós somos é a essência de tudo e de todos. A real, né, a realidade, a busca do conhecimento, ele conduz mais ou menos a busca pela compreensão daquilo que eu sou. É uma constante redefinição
né? Nós estamos sempre buscando nos redefinir. E quando a gente compreende, né, que a essência de tudo é o eu é a essência, e a essência é a causa de tudo, né? É aquilo sempre presente, sem jamais se modificar, aí a gente compreende, né, que a verdade, a realidade imutável, eterna, é o substrato de tudo, né? Então, isso para as pessoas do mundo dos samsários é uma coisa surpreendente, porque ele fala, não, eu estava esperando de encontrar a verdade na matéria, né? Porque eu estou habituado a fazer essa exploração, essa investigação, essa busca em fenômeno, né? Não na luz do observador, não na luz do conhecedor, é a consciência, né? Então, é muito surpreendente para os samsários. Essa substância, né, esse substrato de tudo que você experimenta é o quê? Você, o sujeito, o investigador, a natureza do experienciador, a natureza do conhecedor, a natureza do testemunho. Então, essa luz é a luz do buscador, do experienciador, que é a única realidade, né? E isso é uma coisa difícil para a comunidade cientista, porque eles já ouviram falar disso, eles já ouviram falar aqui e ali dessas noções védicas, espirituais, Vedanta, mas é quase que impossível para eles incluírem, né, o observador na equação dos experimentos dele, né, e compreender que o observador é a única realidade. Por quê? Porque aí eles ficam confusos, porque eles pensam que o observador é a mente. E eles nunca compreenderam que o observador é a consciência, não? Porque eles pensam que a consciência é a mente. Não é fácil. É estranho para muitos que o conhecimento da causa dê conhecimento. É estranho para muitos que o conhecimento da causa dê conhecimento do efeito. Então, esse conhecimento do substrato, da essência, né, da natureza de tudo, ele conduz ao conhecimento do efeito também. Em que sentido? No sentido que todos os objetos de barro são somente barro. Ponto. Né? Eles podem ter nomes e formas diferentes, mas todos eles são barro. Todos os ornamentos de ouro são fundamentalmente somente ouro. Né? Então, esse conhecimento da essência, ele simplesmente se estende a todos os nomes e formas sobrepostos sobre essa natureza substancial essencial. Porque ela é a realidade. Não existe realidade no brinco, existe realidade no ouro, que é um brinco de ouro, é somente ouro, aparecendo como um brinco. Essa aparência de brinco, né? Ela teve um início e um dia ela terá um fim. Por quê? Por causa de quê, Marcelo? Por causa do para moda, porque o brinco passa de moda, entendeu? A moda troca, aí o brinco chega ao fim. Aí eles derretem o brinco, eles compram o seu brinco de ouro pela metade ou um terço do preço. Aí eles transformam num bracelete. Aí eles vendem por 5 vezes o preço. Né? Ou seja, a consciência está brincando. Oh, que bacana! A consciência está brincando. Bravo! Saiu Marcelo Moscou. Marcelo, você tem que estar aqui, hein, cara, porque tem outras pessoas começando a fazer competição com você aqui. Falei rápido porque ele ia falar isso aí, com certeza. É uma sampradaya isso já. É tudo dentro da Matrix, né? A Matrix da Sampradaya.
Para direcionar a atenção para a natureza não dual do ser, o Chandogya Upanishad ensina, por meio do conhecimento da causa, todos os efeitos que nela surgem são conhecidos. Não fala da multiplicidade de efeitos. Para direcionar a atenção, então ele está dizendo aqui que isso é para direcionar a atenção para a causa. Né? Está fazendo uma parêntese aqui dizendo assim, é somente para direcionar a atenção do buscador para a causa, para a natureza não dual do ser, que o Chandogya Upanishad ensina que, por meio do conhecimento da causa, mantenha-se focado na causa, no substrato, né? Na essência, né? Para direcionar a atenção, para retirar a atenção do buscador dos efeitos de Maya, o Chandogya diz, mantenha sua atenção na causa que você conhecerá a natureza de todos os efeitos. Não que você terá o conhecimento de Ishvara, mas você conhecerá a natureza de tudo e de todos. Ah, que legal! Então eu vou conhecer exatamente a natureza da minha esposa, do meu namorado, eu vou saber exatamente se ele está pensando numa outra pessoa, ou que coisa está pensando, isso, não. A gente não tem esses poderes. Né? Não tem esses poderes. Eu lembro que nós tínhamos tantas fantasias que Osho Rajneesh tivesse superpoderes. Quando veio a destruição da comuna, aí se descobriu que estava rolando diversos crimes dentro da comunidade, e ele era completamente alheio, ignorante de tudo isso. E as pessoas em torno dele, né? Inclusive, eu estava distante, eu estava na Europa, mas eu fiquei meio chocado. Porra, como é que ele permitiu isso? Como é que ele não soube de tudo isso? Né? Ele sendo o nosso Deus, né? Onipresente, onipotente, aquele que sabe tudo, né? Como é que ele permitiu todos esses crimes dentro da comunidade? Né? Aí eu lembro dele falando num vídeo, assim, não, o que vocês estão dizendo, cara? O autoconhecimento é que eu conheço o que eu sou. Eu não conheço os outros. Naturalmente, ele colocou, eu conheço a mim mesmo, mas não conheço os outros. Ninguém sabe o que ele quis dizer exatamente, porque eu conheço a mim mesmo, né? Mas ele poderia, se fosse um pouco mais didático, né? Obrigado. Mais didático, ele diria, não, eu conheço a minha natureza, entendeu? Que é a natureza de tudo e todos, mas eu não tenho o poder de controlar, entendeu? As vássanas dos outros, as tendências dos outros, porque isso pertence a Ishvara, né? Verso 61. Não é necessário beber dos 7 mares para conhecer a água salgada do oceano. Bebendo uma única gota de um único oceano, se conhece a essência de todos os oceanos. Né? Essa é uma analogia linda, eu gosto muito dela. A gente não precisa viajar para conhecer realmente todas as águas do oceano. A natureza da consciência é existência, plenitude, enquanto que a natureza do mundo é nome e forma. As palavras existência, consciência e bem-aventurança apontam para a consciência. Elas não a definem. Essas palavras, elas não definem, elas não representam, né, propriedades ou características, ela representa a natureza da consciência. Né? As palavras existência, consciência e bem-aventurança apontam para a consciência, mas não se iludam a pensar que a consciência possui atributos que possam ser indicados, que possam ser, né, possam definir a consciência, atributos. É simplesmente a natureza, né? Ela é Satchitananda, né, de natureza, consciência e existência, não dual. A consciência é quem conhece os indicadores, não os próprios indicadores. Da mesma forma, os nomes e formas
indicam consciência por este motivo. Se você sabe que todo objeto, até mesmo os objetos inertes, é a existência existindo na forma e no nome daquele objeto, né? Você sabe que ele existe, que a consciência existe. E que o conhecimento é impossível sem consciência. Todos os objetos apontam para você. Todos os objetos são revelados para você, a consciência. Discriminação é simplesmente manter essa perspectiva, esse fato em mente, a cada pensamento e experiência, né? A gente não precisa de realmente permanecer fazendo isso, a gente faz isso até que a gente fala assim, ok, cansei de fazer isso, estou convencido. Estou convencido. Tudo ocorre dentro de mim, eu sou a consciência, tudo é iluminado dentro dessa consciência e revelado, né? Essa consciência jamais se altera, se modifica, não é impactada por nenhum desses objetos, né? E agora que eu já discriminei e reivindiquei a minha natureza como Satya, como a luz do iluminador, eu posso relaxar, eu já não preciso mais de ficar discriminando cada pensamento da consciência. Para vocês compreendam que isso é só no início, né? Aquele período que a gente está, né? Realmente, né? Intensivamente, né? Querendo resolver esse problema de uma vez por todas, né, Betânia? Né? O verso 66. Maya passa por inúmeras modificações. Sua primeira modificação é o espaço, como nós sabemos, né? Embora o espaço seja irreal, ele existe. E toma emprestado a sua existência da consciência que o pervade. Na verdade, esse verso está pulando, né, o fato de que o espaço ele é pervadido por Maya, né? O espaço é um desdobramento de Maya e Shwara, né? Maya e Shwara pervadem o espaço. Mas como Maya e Shwara eles existem e não existem, né? Como a única existência real é a consciência, então também é correto dizer que o espaço é irreal, embora irreal, ele existe e ele toma emprestado a sua existência da consciência, porque a consciência é aquilo que pervade tudo. Se a consciência pervade tudo, imagina o espaço, né? Que é o primeiro elemento da criação, né? Naturalmente, que isso é o subproduto da consciência em associação com as três energias, né? Aí, pum, peixe sai fora, né? Aparece o primeiro dos elementos da criação, o espaço. O espaço é pervadido pela consciência. Não existe antes de Maya manifestá-lo, né? E não existe onde Maya não opera na consciência. Isso é um ponto importante da gente compreender. Porque o campo de operação de Maya é infinitamente minúsculo. Mas quando a gente pensa, o universo manifesto está cobrindo a consciência. A consciência está oculta porque o universo foi projetado e agora está, né, ocultando. Né? Não, o universo é uma coberta curtíssima. É, uma coberta curta, assim, entendeu? Cientistas já estão desconfiando, né, do fim do universo. Parece que daqui para lá tem mais nada. Que bacana. Inferiram isso. Que bacana. Então, o universo... Onde é que eu estou? Qual é o verso? Não existe antes de Maya manifestável e não existe onde Maya não... Não existe antes de Maya manifestável, não existe onde Maya não opera na consciência. Então, esse universo é uma verruguinha no Brahman, entendeu? Uma minúscula mesmo. Talvez seja melhor dizer que é um cisco. Ou eu ia dizer que é um germe, uma bactéria infinita. Entendeu? E ele não encobre, ele não vela, ele não oculta na consciência
mesmo modo que a Lua não oculta o Sol, né? Como em analogia. Quando Maya não opera, né, a consciência ela é simplesmente autoluminosa. Quando Maya opera, a consciência ilumina o universo, né? A consciência não obstaculiza a luz da consciência, porque a luz da consciência, sendo autoluminosa, ela ilumina em todas as direções. E esse universo, como nós vimos, é uma coisinha infinitamente, né, insignificante dentro do âmbito da consciência. Ele é, na verdade, é um pensamento, um vriti que Maya, né, de sacanagem, colocou na consciência, uma modificação do universo. Você já pensava que ninguém nunca viu o universo? Ninguém nunca experimentou? O universo não é diferente do pensamento do universo? Né? O cosmos, o universo. A gente vai, né, desenvolvendo esse conhecimento inferenciais de que existe o universo, existe o cosmos, etc. Mas ninguém nunca viu o cosmos. Ninguém nunca viu. São objetos conceituais inferidos, né, através dessas pesquisas. Né? Mas onde é que o universo existe? Quando a gente diz, por exemplo, um objeto, onde é que esse batom aqui existe? Né? Existe no espaço. Né? E esse espaço aqui existe aonde? Não. Esse espaço existe no universo, digamos assim. O universo existe dentro do espaço. Né? Quando a gente reduz a localização de um objeto ao cosmos, aí a gente tem que perguntar, e aonde é a localização desse cosmos? Aonde que ele é localizado? Isso aqui existe na minha mão, em Joanápolis, no Brasil, na Terra, na galáxia, etc., e then no cosmos. Onde é que o cosmos está localizado? Essa é uma pergunta importante, não? Onde é que é a localização do cosmos? Na consciência. Sim. O cosmos é um pensamento cósmico, uma ideia, um pensamento cósmico que existe no âmbito da minha mente, da mente do Jiva, como um todo. Né? E qual é a separação ou a distância entre a mente do Jiva, a mente macrocósmica de Jiva, ou a mente do Ishvara, e a consciência? Não. Porque a mente, nada... Exatamente. A mente é uma sobreposição na consciência. A mente de Ishvara é uma sobreposição que Maya fez na consciência. Né? Tudo existe dentro do âmbito da consciência. Então, o cosmos nada mais é do que um objeto conceptual que existe dentro do âmbito da minha mente, que existe, né, dentro do âmbito da consciência, como não separada da consciência. Porque a minha mente é o quê? É a consciência de Brahman refletida, né, nesse espelho microcósmico chamado Jiva. Então, é a consciência que contém o objeto conceitual chamado universo. Né? Então, tudo ocorre, né, dentro da consciência. E essa consciência, né, ela é infinitamente ilimitada. Se é não existente antes da criação e após a dissolução da criação, ou quando não está operando na consciência, este universo, né, ele não pode ser real. Até mesmo quando ele é sobreposto. Né? Ele não existe antes de Maya acordar, antes de Brahman, né, começar. O Brahman é mais ou menos aquele moscão que começa a, né, provocar Brahman, aí Brahman acorda. Quando acorda, aí o universo surge, né? Aquele pontinho que o moscão estava, né, mordendo. Né?
Mas se esse universo é não existente, antes da criação e após a dissolução, ou quando não está operando na consciência, ele não é real, mesmo quando está presente. Quando o espaço é conhecido por ser apenas uma ideia-espaço, do mesmo modo que o cosmos é conhecido como uma ideia, um pensamento cósmico, ele se dissolve como realidade. E o que resta é apenas o ser, né, aparecendo como o pensamento-espaço. O ser, né, aparecendo como o pensamento-espaço na mente de Ishvara, que existe, né, dentro do âmbito do ser, não a parte do ser. Quando o espaço é conhecido por ser apenas uma noção, uma ideia, espaço, ele se dissolve, ele perde a sua substancialidade, ele perde o seu nome para se tornar somente o ser, né? Ele ocorre dentro do ser, a única realidade, a consciência ilimitada. Não é que nada reste nada. A consciência é plenitude autoconsciente, é a bem-aventurança. A consciência está livre de ideias, mas ela ilumina todos os objetos conceituais, mentais, emocionais e físico-materiais. Tudo isso é iluminado pela consciência, né? A consciência é plenitude, ela é autoconsciente, ela é a única fonte de consciente e ela, sendo ilimitada, ela é a bem-aventurança. E ela é livre e independente de todos os vritis, todas as modificações produzidas por Maya, né? Tais como favorável e desfavorável. Qualquer ideia, seja elas, né, de objetos, né, de atração ou repulsão, a consciência é livre. Então, está traduzindo já a nível de experiência humana, que é condicionada por nossas vassanas, com as ideias do que eu quero e o que eu não quero, as ideias de objetos favoráveis, né, os meus gostos, e desfavoráveis são os meus desgostos. Se você é a consciência plena, tudo é favorável. Se você compreende a sua natureza como consciência plena, né, você compreende a sua natureza ilimitada. E como ilimitada, a questão de objetos favoráveis e desfavoráveis se torna relevante. É vista como uma mera sobreposição que é absolutamente aceitável, né? Ela não possui essa força magnética de atração ou repulsão. O indivíduo acha que tudo é simplesmente um magic show, né, promovido por Mr. Maya, e que tudo vai bem, mesmo que sejam, né, objetos de desconforto, objetos, né, de desprazer, mas ainda assim, tudo é visto devido à insubstancialidade de toda essa projeção aparente. A pessoa obtém prazer de um objeto favorável e tristeza de um desfavorável, mas a consciência, você, é livre de ambos, porque você não é um objeto. A consciência não é um objeto, significa a consciência não é o Jiva. Consciência é o Atma do Jiva. Consciência não é o objeto, o Jiva é o objeto. Os gostos e desgostos, os desejos e aversões pertencem ao Jiva, né? Então, a pessoa obtém prazer toda vez que ela ganha um objeto favorável e tristeza e dor no ganho de um objeto desfavorável. Mas você, a consciência, permanece não afetada, independente desses objetos. Por quê? Porque você não é o objeto Jiva. Então, está colocando o objeto ali, você, o objeto, está rejeitando a sua identidade como Jiva, né? Porque você é o sujeito absoluto. O sujeito absoluto é livre de desejos e aversões. Os desejos e aversões, essas vassanas de quereres e não quereres, elas pertencem ao corpo causal do Jiva.
O verso está dizendo, você não é esse objeto jiva, portanto, as experiências não te impactam. Você não modifica com experiência. Então, o indivíduo vive sem aquela necessidade vinculante de controlar as suas experiências de modo a experimentar somente objetos favoráveis, né? Então, o jiva é um objeto senciente, né? Quando ele reconhece que a sua natureza é Atma e não jiva, aí ele assume a sua natureza como Atma, como ser, aí ele vê o seu jiva objetivamente, e por ver o seu jiva objetivamente reivindicando a sua natureza como Atma, os seus quereres e não quereres são queimados no fogo do autoconhecimento. Essa shift de identificação, né, do corpo de vasanas para a luz que os revela, né? Esse é o único modo de nós sermos livres e independentes das experiências que inevitavelmente são favoráveis e desfavoráveis, prazeres e dores, etc, etc. Este é o conhecimento absoluto que liberta o indivíduo do sofrimento e produz esta bem-aventurança. A bem-aventurança do ser é uniforme, estável. Mas a mente, devido à sua natureza inconstante, passa da alegria à tristeza. Tanto a alegria quanto a tristeza são produtos da ignorância. A alegria e a tristeza definitivamente são produtos de avidya, né? Produtos dessa ignorância. O que é a ignorância, Renato? Você que é uma pessoa nova, mas muito inteligente. Não, é a ausência do conhecimento da verdadeira natureza do ser. Exatamente. É a ausência do conhecimento da real natureza não dual do ser. Quando a gente né, quando Maya nos ilude e faz com que nós pensemos que a natureza da realidade é a dualidade, né? Jiva, conhecedor e objetos de conhecimento, a gente está sob o efeito de avidya, né? Os objetos são reais e os objetos possuem valores reais, né? E eu fico correndo atrás dos objetos. Nesse corre-corre, eu desenvolvo o quê? Eu desenvolvo preferências. Essas preferências se tornam, né, gradualmente, desejos, né? Desejos e necessidades, né? E isso faz com que uma mera preferência se transforme numa vasana, um desejo vinculante, né? Toda vez que um objeto, né, chega na porta do meu parágrafo da karma e esse objeto não é em conformidade com os meus gostos, entendeu? Eu considero um objeto indesejado, desfavorável. Aí o que ocorre comigo? Eu sofro, né? Eu sofro, né, o desprazer do meu papakarma, né? Mas tudo isso é autofabricado, né? Por quê? Até não é justo dizer que é autofabricado, né? Porque Maya não é fácil, né? Mas o Jiva também possui a sua parcela de responsabilidade, porque ele foi criado e dotado com uma capacidade de determinação, discernimento e discriminação, né? Então, cabe a nós, né, já que nós temos o mérito de chegarmos a essas escrituras e fazermos esse trabalho e destruir essa ignorância, né, que constantemente projeta realidade na dualidade e projeta valor nos objetos e fazem com que a gente fique correndo e sofrendo essa frustração devido à incapacidade de atrair somente os objetos favoráveis e evitar os objetos desfavoráveis, né? Não, isso cabe a Ishvara. E levando em conta uma infinidade de outros fatores, ele vai conceder a todos nós punha papa, todo o tempo, né?
Essa é a ignorância. Onde é que eu estou? Professor? 75. Oi. Oi. Uma observação, né? Assim, é interessante, né? Que Tá, vai. Oi? Um minuto. Posso? Diga. Tá ajudando? Yeah. Todo esse autoconhecimento, né? Entender, compreender profundamente que o desprendimento de toda essa de Maia, de tudo isso que sustenta essa realidade aparente, não é um outro objeto, né? Que é a fonte dessa bem-aventurança incondicional. Só nesse caminho, agora eu estou no meu sentido prático, né? Só essa caminhada para um dia chegar a essa constatação já traz benefício, né? Eu estava lembrando no yoga, no mundo do yoga, dentro do contexto do Vedanta, ou mesmo dentro do contexto do yoga, essa caminhada, esse discernimento traz poderes à pessoa, né? Antes eu escutava muito do Siddhi, né? E todos os poderes do yoga, né? Então, eu acho bem relevante essa que eu estava comentando aí, né? A discriminação da realidade, né? Em todas suas esgotar todas as possibilidades da dualidade, quando você vê bem claro e o que influencia na nossa vida diária, te dá muito poder, né? De limitação, né? Era isso. Te dá, mas eu não entendo bem essa definição sua de poder, né? Não, de poder é a capacidade de ver a coisa de uma forma toda, entendeu? Ou seja, eu dou um exemplo, professor. Se você vê a histórico de científico, todos eles, indiretamente, né, tiveram um contato, esses que viram mais além do que os outros, em todos os aspectos da vida, emocional, científica, a nível dos objetos mesmo, estamos em mídia, né? Esse discernimento que a gente está fazendo da realidade e constatar que Maia tem um efeito infinito e ele não é só sustentado por um outro objeto, ou seja, todo esse trabalho de discernimento, né, te dá, na vida diária, uma visão ampla, né, para tomar decisão, para fazer uma leitura. Eu estava perguntando isso para você porque o resultado, né, o benefício desse trabalho vedântico, entendeu? O pala, o resultado do Yanapala é uma mente resolvida através da compreensão. Então, o punha desse trabalho investigativo, seguindo a lógica das escrituras, entendeu? É um benefício que nós experimentamos já gradualmente. Sim. A mente ela vai ficando mais discriminativa e mais alinhada, percebendo e vivendo a vida segundo a visão das escrituras, e isso produz Shanti, paz, e Satya, Sattva, clareza, né? Então, a vida do indivíduo, ela melhora muito, mas eu só quero te alertar para o fato de que isso não são siddhis, não são poderes, entendeu? Esses poderes que existem no mundo do yoga não são o objetivo do inquiridor da realidade, tá? O inquiridor da realidade que é uma compreensão, entendeu? O pala, o resultado desse trabalho não é siddhis, o resultado desse trabalho é yana, tá? Autoconhecimento, só isso. Tá claro, professor. Eu comentava só que na trajetória a gente constata tudo isso, né? Tá certo, eu entendo perfeitamente o apontamento. Mas a gente não, o problema, não é isso que eu estou comentando aqui, nessa trajetória você depara com tanto, entre aspas, poder, que às vezes muitas pessoas ficam... É o caso da yoga, né? Um para em alguma mas você não deve se preocupar com outras pessoas, Fernando. Você deve se preocupar com você. Se esses poderes são perigosos, você simplesmente os evite. Se você tendo alguns poderes extraordinários, os evite. Entendeu? Sim. Está claro, está claríssimo. Tá? Ok, graças, obrigado. Não.
Então, a essência do espaço é a existência, consciência, bem-aventurança. Nomes e formas aparentemente existem. Qual é o verbo o verso que Nomes e formas aparentemente existem porque estão sujeitos à criação e destruição. Né? Eles vêm e vão constantemente. Cada forma, o nome permanece como conhecimento do objeto. O nome do objeto, o conhecimento do objeto dá margem ao objeto, a forma do objeto. As formas aparecem e desaparecem porque elas são sujeitas ao tempo, criação e destruição. Conheça-os como sobreposições, né? Olha, está no 75. Era 75. Não era 79. Ok. A essência do espaço, eu tinha feito isso, não? Você começou a ler um e terminou. Ok. A essência do espaço é existência, consciência e bem-aventurança. Nós sabemos que a consciência e a existência é a essência de tudo, de todos os elementos, naturalmente. A consciência é o mais pervasivo de todos os pervasivos. O espaço é o mais pervasivo dentro do âmbito de Mithya, ok? Dentro do âmbito dos elementos, porque dentro do âmbito de Mithya, Maya é o mais pervasivo dos pervasivos. Né? Então, nós temos todas, a essência do espaço é essa essência toda pervasiva. E ela é ilimitada, portanto, ela é uma fonte de ilimitação, bem-aventurança. E é assim com todas as modificações que surgem a partir do espaço. O ar é uma modificação do espaço, o fogo é uma modificação sucessiva do espaço em associação ao ar, e assim subsequentemente. As propriedades do ar são movimento e toque, do fogo, calor e luz, da água, liquidez, e da terra, solidez e cheiro. Né? Da mesma forma, as propriedades específicas das plantas, dos alimentos, dos corpos e outros objetos são todas elas desenhadas a partir desses elementos. Okay? O elemento comum em todos as múltiplas configurações de nomes e formas dos objetos é a existência que pervade o espaço. Né? Então, o elemento comum aqui, o elemento comum em todos essas múltiplas configurações de nomes e formas que são originadas do espaço, entendeu? É fundamentalmente a existência, consciência e bem-aventurança. Né? Ninguém pode contestar isso. O elemento comum em todos os múltiplos nomes e formas dos objetos é existência, consciência e bem-aventurança. Isso é demonstrado pelos Upanishads e até então ninguém jamais conseguiu realmente contestar e rejeitar isso de forma lógica, de forma analítica, né? Por quê? Porque se você entrar nesta discussão com os nossos yanis, com as escrituras, você simplesmente vai ter que aceitar a irrefutabilidade né? Dessas declarações. O que ele está dizendo aqui? O elemento comum em todos os múltiplos nomes. Na verdade, o elemento comum a todos é o espaço, mas o espaço é pervadido por Maya, e Maya ele extrai, ele obtém a sua existência através de Brahman, da consciência. Então, fundamentalmente, a consciência é aquilo que pervade tudo e todos. E como a gente sabe isso? É porque a consciência ela permeia, ela revela, ela ilumina todas essas sobreposições que ocorrem dentro da sua luz. Né? Tudo que ocorre dentro da consciência, e a consciência sendo o mais sutil do sutil. Né? Aquilo que é tão sutil que penetra, permeia até mesmo Maya e o espaço. Né? Nada foge da permeabilidade, a pervasividade da consciência. Né? Então, ninguém consegue
do ponto de vista analítico, lógico, refutar o fato de que essa consciência do observador é a essência, entendeu? Que pervade todos os universos, todos os objetos de todos os universos, porque todos eles ocorrem dentro da consciência, não separados da consciência, e em realidade como consciência, entendeu? Por quê? Porque a imagem na tela do cinema, fundamentalmente, é a tela do cinema, entendeu? É a tela. A natureza fundamental, essencial, livre e independente de todas essas projeções, de todas as constituições sobrepostas por Maya e Ishvara, é a consciência. Tudo ocorre dentro dessa existência, consciência, que são dois nomes daquilo que é a única realidade. Então, vamos fazer esse último verso e depois a gente vai fazer a meditação do Vedanta amanhã cedinho, antes de entrarmos no capítulo 14. O capítulo 14 é aquele que eu não queria perder nesse final de semana, porque ele é muito bonito. O verso 79. Nomes e formas aparentemente existem porque estão sujeitos à criação e destruição. Conheça-os como sobrepostos pelo intelecto humano à consciência. Né? Nomes e formas, eles são criados e destruídos através dessa sobreposição feita pelo intelecto dentro do âmbito da consciência, assim como as ondas são sobrepostas ao oceano. Né? Quanto mais intensamente esta discriminação é praticada, mais claro se torna este autoconhecimento, o conhecimento a respeito da luz do iluminador, a luz no qual essas sobreposições ocorrem. Né? Com o conhecimento direto da consciência, nomes e formas tornam-se irrelevantes. A prática contínua de discriminação liberta a pessoa e torna o destino do corpo irrelevante. Olha que bacana, não? Quanto mais dedicada e intensa essa discriminação é praticada entre a consciência e as sobreposições impostas por Maya, e as sobreposições impostas pelo intelecto humano, né? Quanto mais nós discriminamos essa sobreposição de Maya, né? Vyavahárika, né? A projeção de Maya, o universo físico material, e as sobreposições do Jiva, Prativasika, essa ordem de realidade subjetiva que dá nome a todas as formas e projeta valor a essas configurações, assim chamados objetos. Quanto mais a gente discrimina essas sobreposições do substrato, né, a consciência na qual tudo isso ocorre, né, quanto mais nós praticamos isso, né, muito intensamente, mais claro se torna esta certeza de convicção a respeito da minha natureza como a luz da consciência que jamais é afetada pela experiência. A experiência de quê? Das sobreposições. As projeções de Maya e Ishvara e as posições do intelecto humano. Né? Quanto mais nós discriminamos, mais nós estabelecemos a nossa natureza livre e independente de toda e qualquer sobreposição. Quando esse conhecimento se torna a Parokshayana, aquele conhecimento livre de qualquer dúvida, aquele conhecimento direto e imediato, ao invés de simplesmente intelectual, acadêmico, quando esse conhecimento da consciência, como consciência, se torna Aham Brahmasmi, né, os nomes e as formas se tornam irrelevantes. Tá? Por quê? Porque eles são vistos como parte de uma ordem de realidade aparente, né, que é tão boa, digamos assim,
como é quase que, né, em alguns Upanishads, it's as good as unreal, né? É quase tão boa quanto irreal. Mas ainda assim, existe. E não somente isso, o Jiva é parte dessa sobreposição. O Jiva é um upadhi da consciência. O Jiva se sobrepõe à consciência e pensa de si a consciência. Até que ele entre em contato com essas escrituras libertadoras e compreenda que o Jiva é o Atma, né? Como eu tenho dito. Né? Então, todos esses upadhis se tornam irrelevantes. Sem que o Jiva precise remover o mundo dos upadhis, o mundo dos objetos, ele compreendendo que todos eles pertencem a Ishvara, ele simplesmente se estabelece na consciência, como consciência, permitindo que todas essas sobreposições impostas por Maheshwara prossigam, sabendo que elas não o afetam, não afetam aquilo que nós somos. Nós somos aquilo que não se modifica com a experiência dessas sobreposições. Né? A prática contínua de discriminação liberta a pessoa e torna o destino da pessoa irrelevante. Né? Então, todas as preocupações que nós temos, como será o dia de amanhã, né? A resposta é sempre, o que será, será. Né? Por quê? Não pertence ao Jiva, e o Jiva Atma, o Atma do Jiva, ele é livre e independente daquilo que será, né? Sejam circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Né? Portanto, o destino do corpo e da mente se torna irrelevante. Ok? Então, vamos fechar por aqui. E nós nos reencontramos amanhã às 9h30, né, Betânia? É o comum, né? Sim. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês. Então, a gente se vê amanhã no mesmo canal Mitya Vedanta.